Ao vivo! Live da hora nona, parte 2. Quando o convidado é especial, meu querido, é assim mesmo. Pastor Ismael Anderson, teólogo, advogado, psicólogo, é muita catilogência. Ai! E ele é tão fera, ele é tão top que a gente teve que fazer uma outra live para continuar o bate-papo que tá uma benção. E eu me empolguei porque ele é um cara muito especial demais. Agora, nessa segunda live, eu quero ouvi-lo. Deixa eu ajeitar minha iluminação aqui, aí, Ismael, ó, sem luz, ó, e com luz. Rapaz, a gente tem que aprender. Ai, 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 tem que iluminar, tem que buscar o melhor ângulo, tem que fazer um monte de presepada, cara. Daqui a pouco, Ismael, aliás, deixa eu começar logo com essa pergunta. Já que a proposta dessa segunda live é eu te ouvir mais. Alô, alô, você tá aí? Acho que travou a internet dele lá. E ele tá em Vila Velha. Ele saiu e vai entrar de novo. Só um minuto, pessoal, segura aí um pouquinho. Eu já conversei 1 hora com o pastor Ismael Anderson, uma bênção, e foi tão bom que a gente abriu essa outra live aqui, parte 2, para continuar o bate-papo, que estava muito legal. E ele tem uma experiência, tem uma bagagem, ele é pastor há mais de 15 anos, é psicólogo, é advogado e tem bagagem, experiência, história para contar, e nós vamos beber da fonte com ele aqui. Não sei se deu problema na internet, se acabou a bateria, se foi o celular, se foi o Wi-Fi, o que que foi. Vamos ver se ele volta aí. Alô, alô, Ismael. Ei, eu tô chamando você, mas não tá aparecendo aí não o convite. Aqui tá dizendo que tá aguardando. Deixa eu tentar chamar de novo. Hum, tá. Vamos ver se agora vai. Oi. Aí, cara, a história do Catilogência foi a melhor. Essa aí já foi Mas assim, melhor. é uma palavra do vocabulário português, cara. Sim, sim, eu sei. É a junção de categoria com inteligência, Tá certo. sapiência diferenciada. Tá certo. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: você acha viável, você acha provável que no futuro, a partir de agora, no seminário teológico para formação de pastores, vai ter alguma matéria na grade relacionada à tecnologia, redes sociais, Ah, como usar a tecnologia no ministério? O que que você acha? cara, você falou num ponto agora fundamental. Primeiro que a gente acredita muito na educação, acredito muito na educação como formador de caráter, formador de opinião, formador de características da personalidade do ser humano. Falar do seminário, falar da educação teológica, é falar da continuidade de tudo aquilo que a gente crê, é falar do evangelho, é falar de igreja, é falar de Deus, é falar de família. E pensar sobre a formação, e a boa formação, isso já tem mostrado, teológica é fundamental. Pensar no que é boa formação teológica como fundamental, logicamente, que é pensar numa base, fundamento bíblico, numa teologia bíblica apurada, aplicada, mas aí você entra nesse parâmetro de como uma matéria, como uma tendência, como um curso, seja lá como for, eu acho que é
preponderante. É fundamental a gente pensar nisso. Primeiro porque a gente precisa entender como que está acontecendo o mundo. Eu me lembro bem, Manu, que eu tive uma matéria, culto cristão, lá no Seminário do Sul, e, cara, eu tive aula lá de regência. Eu nunca achei que eu ia ter aula de regência. Se você me perguntar se eu sei reger, não sei. Mas tinha algumas coisas que, como eu achava importante, não tive. Por exemplo, uma aula sobre batizar. Não a teologia bíblica do batismo, mas a prática, entrar no batistério, como é que você Mas você faz não a teve? porção. Você Não, não não teve? tive. Não. Eu tive. Ah, é mesmo? Chamava, a matéria mesmo chamava Práticas Ministeriais. Fantástico, Práticas fantástico. Ministeriais. Aí a gente fez uma assembleia, claro que tudo Uhum. simulado com os alunos da sala, né? Ok, A ok. gente dividiu uma assembleia, a gente fez um culto fúnebre, a Caramba. gente celebrou uma ceia e fez um batismo. Ah, Nossa. e um casamento. E um casamento. Cinco Pô, coisas. Um casamento, um culto fúnebre, uma assembleia, um batismo e. Quem mais que eu falei? Presidir uma assembleia. ok. Fizemos na prática, uma O matéria, culto, eu fiz. o culto fúnebre teve alguém imitando alguém morto ali? Não, né? Sim, era rodízio, era rodízio. Era assim, ó, eu sou o pastor, você é o defunto. Aí o defunto virava o pastor, o outro virava o defunto. E aí todo mundo foi o pastor e todo mundo foi o defunto. Caramba, que... muito bom. No Mas, batistério também era outra dinâmica. Eu batizava um, o outro batizava, o outro me batizava, todo mundo legal. batizou e todo mundo foi batizado. Muito legal, cara, É, muito legal. interessante isso. Um Bem, de semestre, qualquer um semestre forma, inteiro a gente aprendeu práticas ministeriais. muito bom. E eu lembro de eu ter isso, na época, uma congregação lá em Campos, eu até tentei usar, mas vi, cara, deixa pra lá, eu não canto nada, e vamos aqui tentar ver, irmão, vem cá e vamos ajudar. Agora, entrando nesse ponto que você falou, eu não consigo ver a igreja daqui para frente sem compreender de que o uso da tecnologia é fundamental para que ela desenvolva e aconteça, né? Por outro lado, mano, eu acho que é um tempo que a gente precisa se abrir também. Vou dar um exemplo para você. Ouvir essa garotada de hoje é quebrar alguns paradigmas, pelo menos para mim. É entender, por exemplo, que o que a gente faz, às vezes, lá no culto, não é num vídeo. É entender que tem uma outra pegada, uma outra postura, uma outra compreensão. Mas eu acho que, aqui eu estou pensando, talvez um dos professores de um seminário sejam os adolescentes dessas igrejas, para dar algumas dicas a esses caras, nem que seja uma aula, duas, dentro de uma matéria, para falar como que atrai hoje um vídeo. Eu tenho perguntado isso para os adolescentes. O que é um vídeo hoje que você veria, que você viria? Que vídeo que você não veria, que você esquece? Isso, pelo menos para mim, vai influenciando no tempo de pregar, o que pregar, como que pregar, a postura, tudo mais. Então, assim, respondendo essa pergunta, fundamental, cara, fundamental, vai ter que ter isso. Pois é, cara. Uma ferramenta, né? Claro, Porque claro. daqui para frente, né, Uhum. eu acho que já era, já era. Para mim, desde quando eu cheguei aqui em Guaranhuns, há 5 anos atrás, eu já achava que eu estava atrasado. Eu já corria atrás com um certo senso de urgência, porque eu já me sentia atrasado. E depois que eu Uhum. fui ver que eu estava à frente da grande maioria, eu falei, cara, mas porque minha referência eram outras, então eu estava com a Claro, referência em cima, né? Então, claro, assim, claro, cara, vai ter sem que dúvida. ter, cara. Acho que vai ser difícil pastorear Uhum. sem dominar o mínimo básico da tecnologia. É como conhecer o básico da psicologia, da Claro, filosofia, claro, para compreender claro. melhor as pessoas e, consequentemente, a Bíblia, né? Então, Uhum. cara, vai ter que ter, na formação aí, vai ter que ter uma matéria na grade, tecnologia aplicada ao ministério, alguma coisa nesse Uhum. sentido, para ter aulas, cara, aula de Com transmissão online, certeza. aula de como otimizar os aplicativos para o bem do ministério. Entendeu? Como E, usar um WhatsApp, como usar o YouTube, sem sabe? Porque dúvida. cada aplicativo tem a sua vertente, né?
Tem o seu detalhe, o seu público-alvo, né? Tem a sua forma de comunicar. Você falou uma coisa que eu particularmente não sabia. O Instagram tem um público, o Facebook tem um público. E Manu, como que há pouco tempo o Facebook era o domínio? Já está assim, dando uma caída, mas o Instagram vem arrebentando, o YouTube agora. Eu confesso que eu não sei nem mais quem é concorrente de quem é associado a quem. Eu acho que o Mark Zuckerberg está comprando tudo, né? Eu sei lá, eu fico tentando me atualizar. Tem também a questão da linguagem, né, cara? A linguagem do Instagram é uma, a linguagem do YouTube é outra, do Facebook é outra. Se você colocar uma legenda na publicação, você vai destoar, que aquela legenda só tem um dos três. No YouTube tem que ser de um jeito, no Facebook de outro, no Instagram de outro. Com certeza. E essa comunicação, mano, eu volto lá num ponto que você falou na outra live, que a gente estava agora, aquele seu incentivo. Você como pastor, como hoje o nosso presidente da ordem, é muito importante, cara. Aquela mensagem, inclusive, me animou a falar com meu pai, que pastoreia lá em Lagoa de Cima, em Campos, uma região rural lá de Campos. Eu não sei como, mas papai, todo ano ele tem gente batizando lá, num lugar que cada vez tem menos gente, ele está batizando mais gente, e leva para Lagoa e batiza, tem quase 50 anos de ministério, está lá com 72 anos de idade, lutando e falando de Cristo. E esses dias ele me perguntou, filho, o que eu faço? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, é difícil para mim. Então eu falei, pai, faz uma coisa, começa a gravar no WhatsApp. Você sabe gravar no WhatsApp? Sei. Rapaz, ele está fazendo as mensagens dele lá, está fazendo um sucesso com o povo, está alcançando, está chegando, e ele está fazendo apelo, e que Jesus te abençoe. Cara, coisa linda. Ele mandou esses dias eu chorei até de emoção. E a ferramenta que tem na mão, ele está lá do jeitinho dele, se atualizando, caminhando dentro do que pode, né? Então, é um tempo que para se comunicar tem que ter, vai ter que ter isso, sem dúvida nenhuma, é o que eu penso. Quais as crises que você viveu e que você venceu como filho de pastor, cara? Como é que é isso? Nossa, mano, caramba! Eu acho que já é uma cobrança muito grande, é um processo de ausência muito grande. Amo meu pai, tenho um orgulho do que ele é para mim, do que ele foi, mas não tem como negar que teve um momento que a gente teve que entender do aniversário que ele estava viajando, de um evento que ele estava longe, e todo aquele processo, com muito amor, com muita dignidade, com muita paixão a Cristo. Eu pude testemunhar, cara, do meu pai, todas as manhãs. Eu morava numa casa lá em Campos, e nessa casa, ela era o telhado e os cômodos eram divididos, né, por paredes, cada cômodo, mas o telhado era um só. Então, todo mundo ouvia tudo dos outros cômodos. E eu lembro que o meu quarto era lá no fundo e ficava perto da cozinha. Eu acordava assim, tinha que estar na escola às 7h30, eu acordava às 7h, pegava a bicicleta, escovava o dente e tal, e vazava. E eu lembro que mais ou menos umas 6h30 da manhã eu já estava ouvindo o som do meu pai e a minha mãe na mesa da cozinha com o manancial aberto, orando e falando com Deus sobre a minha vida, sobre as minhas irmãs. E isso foi muito bacana, muito legal, foi muito inspirador para mim. Foi muito suficiente. Eu tive o privilégio de ver um pai que vivia o que falava e pregava o que vivia. Então, assim, foi muito especial. Para mim, mesmo tendo alguns colegas, amigos, tendo crise, e sei que acontece por causa da pressão, mas para mim foi ali paixão. Paixão e amor a Cristo desde novo, por ver isso na vida do meu pai. Que legal. O pessoal está dizendo que o seu áudio não está bom. Para mim aqui está normal. Estou te ouvindo. É mesmo, cara? Perfeitamente. Bem, eu estou com fone, você acha que eu devo tirar ou mantenho? A Leia disse aí, o áudio do Mael tá ruim. Quem é essa mulher? Ela já falou tudo. Rapaz, Leia, um beijo para você, é uma paciente minha. Ah. Ela perguntou se eu assisti o culto da sua igreja, porque eu ia ver um Ismael diferente. Claro que eu estou assistindo tudo. O de domingo agora foi Ninguém Me Joga no Tanque, né?
Caraca, você tá fera, hein? É isso As aí. 4 condições e É isso vai, aí. cara. Você com um tema doido, pá, meio pá, mas o cara tá. É, cara, pois é, tentando aí ajustar algumas coisas, né? Minha mãe Ai, acabou ai. de entrar aí, Manu. Deixa eu mandar um beijo. Minha mãe tá me vendo. Amo você, mãe. Beijão pra você e papai. Eles são É lá de quem é? Campos. Eunicinha Gomes, minha mãe. Eunice? Ah, Eunicinha Gomes. É, minha Que mãe e meu benção. pai. É, um prazer tê-los aqui. São de Campista, Campos. nem nem à vista. Nem à vista, exatamente. Essa piada eu já ouvi há muito, muito. Lista. É isso aí. Muito bom, Bom muito demais. bom. Então, Ismael, e como, cara, como que a gente faz para não perder essa geração, cara? Essa geração que estuda no YouTube, essa geração É que já isso aí. nasce digital, cara, essa turma aí que eu fico impressionado. Os menininhos aqui da igreja, cara, as menininhas, 3, 4 aninhos, você aponta o celular para eles, eles já, olá Já sabe. pessoal, não sei o quê, lá, 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 É. papapá, e deixa o like. Você fala, cara, olha só, porque é a referência deles, né, cara? Aham. Eles estão o dia inteiro no YouTube assistindo um atrás do outro e tal, e Uhum. é a linguagem que eles falam. Esses dias eu vivi um negócio muito interessante. Esses dias, força de expressão, meio hipérbole, mas é, eu falei com meu filho para ele estudar, né? Ele está com 17 anos, já no terceiro ano do ensino médio. Aí ele tinha uma prova e tal, eu falei, ó, vai estudar. Aí, pá, não sei o que, vai estudar. Aí ele foi pro quarto. Aí eu fui para lá, fui para cá, daqui a pouco eu passei na porta do quarto, ele estava no computador. Aí eu abri a porta assim e falei, rapaz, você tá no computador aí, cara? Não falei para você estudar? Aí ele com fone, aí ele só puxou o fone assim, falei, o quê, pai? Falei para você estudar, rapaz? Ele falou, tô estudando. Aí eu olhei para o monitor, ele estava assistindo uma videoaula, cara, com fone Caramba. de ouvido, entendeu? Uhum. E aí Uhum. tinha mais 3 programas abertos, um era o jogo, o outro era um clipe de música, um era o canal do YouTube que ele estava assistindo a aula, É e isso ainda aí. estava no WhatsApp zoando, mandando meme, fazendo tudo ao mesmo tempo, e chegou na prova e tirou nota boa, não tem nota vermelha, não reprova. Como é que pode, cara? Cara, você falou uma coisa, é um tempo muito plural nesse âmbito de comunicação individual. Eles têm uma capacidade incrível desse raciocínio. Eu me lembro quando eu estava fazendo vestibular lá atrás, eu fiz na época para odonto e para direito. Cara, duas profissões que não tinham nada a ver, né? Pelo menos não se comunicavam tanto. Tive a graça, passei também, mas tive que escolher. Entre uma e outra, escolhi acabando direito, comecei a faculdade de Direito de Campos. E eu me lembro bem quando a gente estava lendo sobre que profissão você escolher. Eu lembro, cara, se você quer área de saúde, área odonto, medicina e tal, você tem que ter a capacidade de botar um fone de ouvido com uma música que você detesta, liga a televisão num programa que você gosta muito e bota um livro na sua frente que você precisa pegar o que você está lendo ali. E eu falei, caramba, aí eu fiz um dia um teste disso, eu falei, não dá para mim. Mas aí você vai ver essa transformação, essa transposição dessa geração, que não é a minha, Mas por quê? Não entendi esse conceito aí. porque Se era a quiser. capacidade do cara se concentrar num nível absurdo. Então, ou seja, ele está ouvindo uma música ruim, vendo um programa que atrai ele, mas mesmo assim ele está concentrado no livro. Entendeu? Ah, tá. Era essa Para ver se tem capacidade. capacidade de concentração, É entendi. isso aí, o Porque nível de concentração. pode distrair se não mata, machuca, né? Pode crer. Exatamente. Então, aí, Agora e vendo entendi. essa característica de que, cara, o cara tá lendo ali, sei lá, medicina, lendo um troço muito louco para poder pegar. E aí depois, se ele conseguir estudar, absorver o material, o conteúdo, pronto, beleza. Então o cara tem uma capacidade ali muito intensa de concentração. Trazendo isso para hoje, o que eu estou querendo dizer? A gente tem uma geração hoje que está sobrecarregando, porque ela está tentando acompanhar esse tempo, mas quando eu falo acompanhar, não é não entender. O que eu estou falando acompanhar é se sobrecarregar demais.
é cada vez mais, é uma produção absurda de conteúdo. É uma produção hoje que existe, como você falou, a criança está fazendo. Eu confesso, mano, que eu tenho me perguntado onde é que vai chegar isso. Eu estava me perguntando, talvez até você saiba essa informação, quantos vídeos tem hoje no YouTube? Eu fico imaginando quantos tem de todos. Eu nem sei quantos bilhões que devem existir, ou trilhões, sei lá. Mas a verdade é que a gente está caminhando cada vez mais e a gente vai ter que aprender a afunilar esse processo de absorção de conteúdo, de centralizar um pouco mais. Assim como as profissões têm feito isso através das especializações, a graduação, mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, por aí vai, assim também a nossa capacidade de inteligência emocional ou de sermos treinados para saber pensar adequadamente o que a gente vai absorver de conteúdo. Se não, amigo, a gente vai gerar uma geração de absolutos ansiosos que não sabem lidar com as suas emoções. Esse é um ponto, né? A ansiedade é isso aí, cara. Eu tenho uma lista de coisas que eu não consigo dar conta de tudo e me preocupa diante do tempo, não só agora, mas futuro. É uma vertente, né? Uma linha que eu estou te falando de uma corrente da psicologia, né? Que entende, acredita assim, e que eu tenho visto essa geração, entende? Mas eu confesso que eu estou me fazendo perguntas também para tentar responder. Com um menino de São Paulo, um pastor muito fera, um menino bom pra caramba, cara. Ele foi auxiliar por 10 anos do Carlito Paz, na igreja da cidade de São José dos Campos. E há 2 anos, 3 anos mais ou menos, ele foi para São Paulo para assumir a igreja da cidade lá em São Paulo, né? Um trabalho de plantação e tal. Menino novo também, mas um menino antenadão, um menino trabalha com comunicação, com marketing e tal. E ele estava falando sobre a mudança, a questão das gerações. E eu vou ter uma live também, acho que semana que vem, com o José Bernardo. Não sei se você conhece, da AME Evangelizar. A AME eu conheço. Legal, ele é de São Paulo, do ABC Paulista, e ele tem um trabalho, não sei se é de mestrado ou de doutorado, ele lançou um livro chamado O Líder Adolescente. E ele fez um trabalho, cara, para compreender a mentalidade do adolescente, pela perspectiva fisiológica, o cérebro do adolescente está terminando de se formar e etc. E o cara é fera nessa área, sobretudo sobre as novas gerações, né? Os millennials, que é a turma que nasceu já no novo milênio, e agora essa geração já da molecadinha aí, que é nativos digitais, cada um chama de um jeito. Né? Sim. Geração mídia, né? Alguns têm chamado assim. A gente está entrando na idade mídia, né? A idade média e passando pela modernidade, agora a gente está na idade mídia. O Walter Long cunhou esse termo, enfim. E aí ele estava me dizendo o seguinte, cara, algo que a gente até sabe, mas a gente não para pensar, que é a mudança também, como essa nova geração encara as profissões e os valores que nós tínhamos na modernidade, né? A modernidade é um tempo marcado pelas coisas concretas, né? Por isso o Bauman chama esse tempo de modernidade líquida, porque antes a pessoa tinha que ter uma casa própria, o carro próprio, um emprego próprio, que ele ia passar a vida inteira naquele emprego. Sinônimo de bom funcionário é um cara que tinha muito tempo de casa, né? E essa nova geração é exatamente o oposto. A última coisa que eles querem é ter uma casa própria. Para que se eu posso pagar um aluguel e morar? Eu quero morar no apartamento, moro. Eu quero morar numa casa, moro. Quero morar numa kitnet, eu moro. Eu quero viajar o mundo, eu viajo, eu vou no hotel. Por que eu tenho que ter a minha casa? Eu preciso ter um lugar para eu dormir, mas não precisa ser meu. E outra, esses moleques estão fazendo conta e eles estão vendo que é mais barato, é mais econômico você usar as coisas pagando do que ser dono das coisas. Perfeito. Então, eles não querem ter um carro próprio, eles alugam um carro, eles fazem um plano mensal de aluguel de carro ou anda de Uber e fica extremamente mais barato. E aí não tem IPVA, não tem manutenção, não tem seguro, não tem nada, dor de cabeça nenhuma, deu defeito, liga, eles mandam outro novinho, anda sempre de carro novo, gasta menos, entendeu? Então eles estão um pouco se lixando para ter carro próprio, casa própria, muito tempo de casa. Eu estou aqui, não gostei, vou para lá.
Ah, estou trabalhando no Verdade. hospital, não gostei, vou para uma indústria, trabalhar numa metalúrgica. Não estou Verdade. nem aí na área, sabe, de interesse. Cara, eu quero ganhar bem, eu quero ter uma vida boa, não quero nada que me prenda. E é Uhum. uma outra cosmovisão, cara. E aí Com ele certeza. falou uma coisa que ele leu lá num livro que eu já nem lembro qual que é, de um cara desse aí, sociólogo, que é a diferença, assim, antes era uma área de atuação e um longo tempo de duração. Certo. Então, era micro, sabe? Era micro conhecimento e Uhum. macro cronologia, macro tempo, assim, entendeu? Certo. Agora é macro conhecimento e micro tempo. Tempo. Ou seja, Uhum. eu quero conhecer de tudo um pouco e quero ficar um pouco em cada lugar. Com Eu certeza. quero experimentar, eu quero Aham. experimentar, eu vou mudar de área, vou mudar de profissão, vou começar tudo do Aham. zero. Não tem a menor dificuldade com isso. Não tem nenhuma, e isso tem um ponto muito bom, Manu, é que é a questão da capacidade que essa geração tem de se reinventar, de conectar-se e se reinventar. Esse processo, esse é um tempo, inclusive, voltando ao ponto, tem como não fazer esse gancho, é um tempo de reinvenção. Por isso que tem tanta gente que entra em crise, porque não consegue se reinventar, tem uma padronização, tem um jeito já de ser. Essa geração faz a seguinte pergunta: por que tem que ser assim? É mais questionadora, é mais assim, ela é fluida, como você falou do Bauman, e ela faz também com que seja mais questionadora. Faz com que nós, pastores, tenhamos que estar mais preparados, mais conectados, e essa conexão tem a ver com sobrevivência, tem a ver com esse resistir aos dias maus, a ver com esse lidar com o tempo que a gente está vivendo, esse buscar, né? A gente não vai ter respostas, e está tudo bem de não ter respostas. Quem disse que tem que ter o tempo inteiro? Espiritualmente, a gente crê que Jesus é a nossa fundamentação de respostas, e está nele, mesmo que a gente não tenha as humanas, né? A gente crê nisso. Mas é meio que, vamos lá, eles ligaram meio que o botão do dane-se para algumas coisas, desculpa a expressão, mas é mais ou menos por aí. E vamos viver a vida, né? E vamos deixar acontecer, deixa ocorrer, né? É um tempo, amigo, diferente que precisa. Inclusive, deixa eu deixar um destaque. Esse livro aí, eu não entendi só se foi publicado ou vai ser, me interessa muito, porque não tem tanto material, principalmente sobre essa faixa etária. Pode ser que tenha muita coisa sendo produzida aí, em alguns cursos, mas editado já nas livrarias é um pouco mais difícil. Mas me interessa muito. Eu tenho esse do Zé Bernardo, eu tenho, do líder Legal. adolescente. Ele tem um Bacana. livro também chamado Super 20. Ele fez uma pesquisa em nível nacional, assim, claro, pegou amostragens, né? Mas de todas as regiões do Brasil, Super 20, ele mapeou qual é a idade onde as pessoas mais se convertem. E o Super 20 é dos 5 aos 25 anos. Ok. 99%. É. 99%. Eu ouvi uma palestra dele num congresso e nós estávamos assim, umas 500 pessoas. E ele falou: levanta a mão quem converteu acima dos 25 anos. Cara, 2, 3 em 500. Nossa. 99, alguma coisa das pessoas se converteram dos 5 aos 25. Porque 5 Uhum. começa a compreender, né, sai do mundo lúdico e começa a Uhum. entender o intelectual, racional. Por isso, muito Uhum. porquê, né? Por quê? Por quê? Fica perguntando Sim, tudo. E sim. depois dos 25 já está meio que formado os conceitos, os princípios, os Perfeito. valores. E aí, para entrar com o evangelho, fica mais difícil. Não que Com não certeza. aconteça, mas é mais difícil. Então, em termos de porcentagem, em termos de probabilidade, é até os 25 anos a Uhum. maior faixa de conversão. Então, a proposta dele é o seguinte: vamos investir nessa faixa etária. Porque se é nessa faixa que nós temos
99% das conversões, o evangelismo é aqui, amigo. Não vamos gastar munição nenhuma. Se acontecer com outra faixa etária, amém, glória a Deus, o Espírito faz o trabalho. Mas é aqui que nós temos uma porcentagem maior, então o nosso esforço, o nosso investimento tem que ser mais voltado para cá. E desde que eu ouvi essa palestra e li esses dois materiais, eu fico pensando, o que é que nós precisamos fazer para estar relevante nesse Super 20, sabe? Um menino na igreja um dia atrás, cara, ele citou lá uma frase das Crônicas de Nárnia e não sabia que era um livro, que era do C.S. Lewis, que foi um teólogo e tal, e eu fui lá no gabinete, peguei o livro, mostrei para ele e tal, aí ele falou, tem no YouTube para eu assistir? Eu falei, não, cara, tem que ler o livro. Aí ele falou, então se não tem, não existe. Se não tem no YouTube, não existe mais. Aí eu falei, que livro? Ele falou, que livro, pastor? Quero ver vídeo no YouTube. Esse cara, eu falei, esse cara foi o maior teólogo do século XX. Aí ele falou, como que é o canal dele? Essa foi ótima. Essa foi ótima. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Qual é o canal do cara? Qual é o arroba do cara no Instagram? Onde é que eu vejo o material dele? Aí você fala, não, tem que ir na biblioteca, tem que ler o livro. Cara, saiu andando, me sozinho. Cara, e dentro dessa característica mesmo, dessa geração, minha filha de 11 anos me perguntou esses dias assim, pai, como é que era para vocês verem televisão quando criança? Eu falei, filha, primeiro não tinha controle remoto, mas calma aí, quando tinha um programa, você tinha que se programar para sentar na televisão em frente para ver. Eu falei, que negócio chato. No YouTube eu tenho tudo e a hora que eu quiser. Então eu falei, cara, olha o nível do negócio, né? Característica. Como ele mesmo falou, eu acho que isso só acende mais a ideia de que a gente tem que estar nisso, Manu. Tem que estar pronto nisso, fazendo, acompanhando, levando a mensagem, a graciosidade e a leveza do Evangelho da melhor maneira possível. Isso é relevante demais, né? Cara, esses dias, olha só. Cara, eu vivo cada uma, eu fico pensando, não é possível, Deus me dá os negócios só para eu ter ilustração boa para contar. Eu fui pregar num lugar e, lógico, que eu joguei no GPS. Ok. Eu até sabia mais ou menos o caminho, mas eu joguei no GPS. Aí o GPS calcula a rota mais curta ou mais, sei lá, menos demorada, não sei qual é o algoritmo que ele joga, às vezes ele joga uma coisa, às vezes ele joga outra. Enfim, e eu bati numa quebrada, numa das cidades aqui da Grande Vitória, não vou falar onde foi para não parecer... Deixa pra lá. Mas eu fui parar numa quebrada assim, eu fiquei meio, caramba, e agora, e agora? Cara, eu encostei num posto de gasolina, velho, minha esposa mexendo com um negócio assim, e eu falei, caramba, e agora, e agora? Eu falei, ou é aqui ou é ali. Aí eu parei na bifurcação, olhei pro frentista assim, cara, baixei o vidro e falei, ô meu brother, pra eu chegar, eu falei o nome do lugar, né? Aí ele virou pra mim, o frentista, moleque novo assim, no posto de gasolina, ele virou pra mim, Ismael, e falou assim, joga no GPS, pô. Rapaz, falou que quis, né? Essa foi boa. Pedindo informação, cara, joga no GPS, velho. Essa foi muito boa, né? Outro tempo, irmão, é tenso, cara. Eu acho até que as próprias perguntas, mano, da existência, da vida com Jesus vão ser refeitas. Eu acho que a resposta, ela é a mesma, mas a forma de dar essa resposta, cara, eu acho que ela é fundamental. É fundamental a gente se adequar a isso. E aí eu vou entrar até num ponto polêmico, tá, Manu? Assim, eu não acredito que a Igreja de Jesus, a Igreja viva, ela fecha. Claro que não, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas, cara, a Igreja, instituição, matéria, pau, pedra, tijolo, a gente precisa entender, cara, esse tempo. A verdade é essa. E fazer as narrativas. Porque a gente tem que preocupar com as gerações, com o que está acontecendo. Eu, por exemplo, estou num desafio lá na igreja, tem gente aí agora
da igreja me ouvindo e vai saber um pouco do plano. Trabalho para crianças, que é uma coisa fundamental. Você falou aí o Super 20, a ideia das crianças, o investimento nos pré-adolescentes, ali juniores, adolescentes, falar com eles, ter essa linguagem, é fundamental. Outra coisa é que tem uma geração que não sabe do que existe. Tem um cara chamado Marcos Botelho, não sei se você já viu esse cara no YouTube. É o filho do Jaziel. Isso aí. Eu acho até que é parceirão seu. O cara é muito engraçado, eu gosto muito dele, alguns eventos da Cepal, já vi uns teatros lá que ele fez, numa época. E, cara, ele tem um canal muito engraçado. Esses dias ele fez uma live que ele mais 3 amigos, eu acho que era pastor, porque é tudo muito doido os caras, mas se vestiram com roupa árabe da época e fizeram aquela ideia ali, convidando para a ceia. Aí tinha Judas, e tinha Pedro, e o cara fez um negócio, cara, que foi incrível, incrível. Tá salvo lá, quem quiser ver depois, é muito legal. E eu mostrei ali um adolescente, ele olhou aquilo, morreu de rir, achou legal demais. E ele falou, cara, eu não sabia que tinha isso com a mensagem do evangelho para esse tempo. O humor, a coisa engraçada, o lidar bem com o evangelho. Então, se a gente não produz, a gente indica, a gente faz uma ponte, faz uma linha. Eu, pelo menos, não tenho a menor crise com isso. Eu acho que a gente tem que saber o tempo, mas tem a menor crise com, cara, vê tal pessoa, ouve tal coisa, vê tal situação. Se a gente não tem a capacidade, naquele momento, de dar o conteúdo daquela maneira, cara, por que não agrupar? Tem um pastor que eu admiro muito, sábado vai ter um curso de treinamento para casais, vai ser live pela manhã. Cara, galera, vamos ver aqui esse cara, eu vou estar acompanhando aqui com a minha esposa, ver você aí também. Eu acho que tudo isso corrobora, é o evangelho, é o crescimento, eu acho que todo mundo ganha com isso. Pelo menos assim eu tenho pensado, entendeu, Manon? Nesse tempo agora. Verdade. A gente ir adequando isso, né? Eu fico imaginando, cara, eu li o livro, a biografia do Brian Houston. Brian Houston é o fundador da Hillsong, né? Uma igreja australiana, e saiu da Austrália e está no mundo todo hoje. Tem no Brasil, tem uma Hillsong em São Paulo, já está grandona e com pouco tempo e tal. O Brian Houston, o livro chama, em português, Viva, Ame, Lidere, se eu não me engano. Estou traduzindo aqui meio literal, mas eu acho que é assim, Viva, Ame, Lidere. É tipo isso. Cara, a percepção que ele teve há 20 anos atrás, entendeu? O que a gente está conversando aqui agora, Ismael, cara, isso me incomoda demais, demais, demais. O que nós estamos conversando aqui agora nessa live, o cara já estava discutindo com a liderança da igreja dele em 94, 96. Se ia usar iluminação cênica, se ia transmitir o culto ao vivo, se ia fazer um site na internet, se as pessoas poderiam dar ofertas e dízimos online. Essas eram as discussões da mesa do Brian Houston na década de 90. A gente está discutindo agora. E só está discutindo por causa do coronavírus. Se não fosse o corona, a gente ia passar mais uma década aí de boa. Com certeza, sem mexer com certeza. Cara, você falou um ponto aí fundamental dessa adequação. Você deu um exemplo aí, como tem gente, né, com crise dessa coisa. É maneira online, transição, celular, transferência, seja o que for, BitPay, né? Não vou fazer propaganda de nada, mas como que esse negócio agora aí transformou também a realidade desse processo de transação financeira, né? Cara, é uma outra vida. A gente se adequa, a gente vai ficar falando sozinho, Ismael. Vai ficar falando sozinho, não tem ninguém para ouvir a gente, cara. Vai. Mudou, amigo, mudou. Ó, essa semana, mês de maio aqui para mim é um mês especial de comemorações. 21 é meu aniversário, aí 23 é meu aniversário de batismo, 27 é meu aniversário de casamento e 31 é meu aniversário de posse, aqui, ministério em Guaranhões. Então, entendeu? Eu tenho 4 datas significativas, importantes,
nos 10 últimos dias de maio. Então a igreja fica em polvorosa para fazer homenagem, presente, não sei o quê, bababá, babá. E aí no segundo domingo de junho já vem o dia do pastor. Então eu pego o final de maio e início de junho, é só festa, é só presente, é a melhor época do ano para mim. Depois é só paulada, mas nessa época é só flor. Aí, cara, uma pessoa, um casal, uma família da igreja, olha só essa ilustração. Tô te falando, eu só tenho história boa, cara. Aí o casal, o rapaz entrou em contato com a Ana Paula e falou: Ana Paula, com esse negócio de pandemia, o shopping tá fechado e tal, a gente queria dar um presente legal pro pastor, mas a gente tá sem saber o que comprar, não tem muita coisa aberto, se pedir na internet vai chegar depois, aí vai perder a data. Eu posso transferir para o seu PicPay aqui um valor e você se vira aí com ele, compra o que quiser? Olha só, cara. Aí eu recebi uma caixa lotada de presente, de comida, de um monte de coisa. Fui abrindo. Quando eu abri o presente da família desse casal, aí minha esposa lembrou. Eu estava gravando um vídeo para fazer os agradecimentos nos stories. Fulano deu isso, obrigado. Beltrano me deu aquilo. Fui lendo um monte de cartinha, um monte de recado, um monte de coisa carinhosa. Aí minha esposa lembrou e falou: tem um fulano também, hein? Que ele mandou aqui no PicPay. Pois é, o presentão, com certeza. Não há dúvida nenhuma. E como que isso foi discussão, Manu? Você falou do pastor da Hilson e como ainda tem gente, cara, discutindo pequenas coisas que precisam de um posicionamento, cara, e andar, caminhar, ir para frente. E, cara, o evangelho não pode ficar travado, cara, nesse nível da nossa própria cultura, nos nossos próprios achismos. Ela tem que avançar, tem que caminhar, cara. Tem que adequar esse tempo sem perder a essência. É falta de diálogo, Ismael. As pessoas não estão dispostas a dialogar, cara. Todo mundo só quer falar, ninguém quer ouvir, sabe? Isso que você mencionou é importantíssimo, cara. E eu quero elogiar você aqui, você está de parabéns. Chegar para um adolescente e perguntar: qual é o vídeo que você assistiria? O que é que te interessa? Sabe? E ninguém está disposto a fazer isso, cara. Não, eu sei como fazer. Cara, ano passado, Ismael, ano passado, segundo semestre do ano passado, eu não estou falando da década de 80, cara. Estou falando do ano passado, segundo semestre. Já tinha rumores de coronavírus lá na China, mas a gente estava pouco se lixando. Eu fui pregar num congresso. No meio da mensagem, eu lembrei da história que aconteceu com os adolescentes aqui na igreja, que a gente criou o Ministério dos Stories. Peguei um monte de adolescente que não fazia nada, não cooperava com nada, tudo com o celular na mão, e eu tinha que fazer alguma coisa para chamar a atenção deles. Cara, eu preciso pregar melhor. Essa é a questão, entendeu, Ismael? O pastor acha que ele tem que tomar o celular do menino. Não, ele tem que pregar melhor, de um jeito mais atraente, para o cara esquecer o celular e ouvir a mensagem. O problema não está no menino, o problema está nele. E aí uma irmã veio reclamar comigo de negócio de celular. Pastor, o que o senhor vai fazer? Eu falei: eu vou estudar e vou me preparar para pregar melhor, irmã. Porque eu preciso chamar a atenção dos adolescentes. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí um dia eu vi eles tudo lá no pátio da igreja, chamei eles pro gabinete. E aí, meninos, como é que tá? O que vocês gostam? Dei bombom, dei bis, e não sei o quê, papapá. E eles ali felizes dentro do gabinete, nananá, vendo minhas coisas. E pá, eu virei e falei: e aí, o que vocês vão fazer? O que vocês sabem fazer? Sabe cantar? Não sei. Sabe tocar? Não sei. Sabe, ai, tem vergonha, não sei o que, lá. Aí uma menina, ela achou que ela ia me quebrar. Aí ela virou pra mim assim, mascando um chiclete, toda marrentinha assim, ela olhou e falou: eu só sei fazer stories. Aí eu falei: show de bola, então você vai ser líder do Ministério dos Stories. Ela: que isso, pastor? Nem existe. Claro que existe, acabei de criar. Você é líder, fulano e Beltrano vão te ajudar. Vou falar com a Beltrano aqui, que é líder da comunicação. Vou passar a senha do Wi-Fi para vocês. Eu quero vocês em todo culto, tirando foto, fazendo bumerangue, registrando o culto. Quando eu falar uma frase maneira lá na mensagem, você faz uma foto, digita a frase que eu falei, bota lá no Stories. Rapaz, agora pronto, cara. É um monte de adolescente com o telefone na mão, prestando atenção em tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que acontece. Porque juntou o útil ao agradável. Eles estão prestando atenção.
do jeito deles. Aí um monte de terceira idade começou a me questionar: pastor, esses meninos andando com o telefone no meio do culto, meu irmão, eles estão servindo a Deus, olha aqui, ó. Aí eu fui mostrando os stories, estão registrando o culto, meu irmão, louvado seja Deus. Eles estão tendo que prestar atenção na mensagem, porque eles têm que publicar a frase. Como é que eles vão publicar a frase se não me ouvir? Então, cara, eu fiz isso, funcionou bem demais. O Instagram aqui da igreja bomba. Cara, nossa igreja é uma igreja de bairro, cara. Entendeu? Até pouco tempo, com pouquíssimos membros. Agora a gente vive uma realidade legal, aí 200, 300 pessoas. Mas, cara, o nosso Instagram tá chegando em 2.500. Cara, olha o tamanho. No YouTube, quase 5 mil, velho. No Facebook, quase 5 mil. Então, percebe? Glória a Deus. A nossa igreja virtual é muito maior do que a igreja física. Aí sabe qual é o resultado disso, Ismael? Nesse momento de pandemia, tá todo mundo desesperado porque a receita caiu. A receita de todo mundo caiu, porque a igreja só é física. Então, se não pode ir no templo, não tem oferta, não tem dízimo, e nem todo mundo transfere, não sei o que, lá. Como Guaranhuns é uma igreja 1000%, entendeu? 1000% maior na internet do que física, a nossa receita, pelo contrário, ao invés de cair, aumentou, mano. Caramba. Olha só. Entendeu? E aí, cara, que legal. Eu estava pregando no congresso e eu contei essa história do Ministério dos Stories. E os adolescentes sentados no banco me olhando assim, cara, com o olho brilhando. Tipo assim, que legal, que massa! O pastor presidente da igreja levantou, pegou o microfone e falou: não quero saber de celular aqui, já falei, tá proibido. Aí os moleques, na hora, murcharam tudinho. Nossa, aí eu falei: vamos obedecer o pastor. Se o pastor falou que não, então é não. Aí eu fiquei sem graça e levei a mensagem e fui embora. Quer dizer, olha a mentalidade. Esse cara vai ganhar a nova geração? Não vai, não. Vai não. Caramba, que doideira, hein? Que experiência foi essa? Mas a sacada foi muito boa. Ano passado. Não estou falando de 1981. Estou falando do segundo semestre de 2019. Manu, essa geração precisa de significados no trabalho. Você tem todo sentido, cara. Toda essa fala tem sentido. Eles precisam se sentir úteis. Você conseguiu aí, através de um ato, vincular o útil, se sentir útil, ser útil, com atentar-se ao que Deus está falando, com o servir a Cristo, com o se sentir importante ali, fazendo, desenvolvendo um papel, e entendendo o contexto do momento que eles estão. Eu imagino como existia, ou deve existir uma boa competição, vamos dizer assim, de olha, eu tirei tal foto nesse ângulo, foi desse ponto, eu peguei tal frase, eu também peguei. Cara, isso é fundamental, é imprescindível nesse tempo, a gente fazer isso e adequar isso, né? Agora, me ajuda aqui numa coisa, Manu. E hoje, como que você acha, cara? Como é que dá para fazer hoje? Fazer um print seria a ideia? Essa galera, por exemplo? Galera, ó, vocês não estão aqui comigo. Eu não sei se eles estão indo para o templo quando você está gravando. E eles tiram as fotos. Não, fica assim, ó. Uma pessoa no templo tirando fotos e fazendo pequenos vídeos. E enviando para o grupo da comunicação. Aí as pessoas que estão na escala dos stories pegam as fotos e os vídeos, faz o story e publica, entendeu? Entendi. Show de bola. Então a galera está trabalhando, continua trabalhando. Normalmente, todo final de culto, se você entrar no nosso Instagram, meia hora depois do culto, você tem uns 15 stories, que é o resumo do culto todinho. No YouTube tem o culto na íntegra, no Facebook tem o culto na íntegra, e no Instagram, ao invés de fazer live no Instagram, por causa da linguagem, entendeu? Ao invés de fazer a live do culto, porque a live do Instagram é só pelo celular, então não gera qualidade para pegar o áudio da mesa e tal. Então a gente deixa o culto só no Facebook e no YouTube, e no Instagram, ao invés de fazer live, faz os stories e os pequenos vídeos, e aí, pá, fica aquele resuminho do culto no story. E essa molecada não quer ver o culto inteiro, Ismael. Eles querem ver pequenos flashes, já entender o resuminho, pum, vida que segue, vai ver outro, vai ver outro, vambora. Você tocou num ponto fundamental, que é o que eu tenho feito também a leitura. Se você entrar nos Instagrams bombados, os bombados, Instagram com mais de 5 milhões
de seguidores. Desses artistas, cantora, ator, atriz, essas blogueirinhas famosas, pode entrar. Qualquer Instagram que tenha mais de 5 milhões de seguidores, que é um Instagram bombado, que a galera ganha dinheiro. Se eu tiver hoje um Instagram com 5 milhões de seguidores, você não precisa trabalhar. Você vai viver de recebidos. O cara vai te dar 10 mil reais, vai te dar o produto de graça e você vai consumir, só precisa publicar o story que você consumiu. Já é. Uma profissão, amigo. É uma profissão. Ganha mais que engenheiro, mais que médico. Tem blogueirinha famosa que ganha 50 mil, Ismael. Caramba. Por um story. 50 mil por um story. Cara. Eu vou te dar uma dica. Entra. Pode entrar. Instagram da Anitta, Instagram da Ivete Sangalo, Instagram dessa que saiu do Big Brother, Boca Rosa, Rafaela Kalimann, essas meninas que tá com tudo mais de 5 mil. Aquela do Neymar, Marquezine. A Vassi. Entra no Instagram dessas meninas, que tudo tem mais de 5 milhões. Elas vivem disso, só disso. Vivem de outras coisas também, mas só disso já vive bem. Olha o feed dessas meninas, se tem publicação de foto. Raramente. Só foto produzida e outra, só publica linha, não publica uma foto. Tem que ser de 3 em 3, porque aí vai formando a linha para o feed ficar organizado, bonito. Agora, olha os stories dela. Cada dia tem 20, 30, 40 stories. A publicação é uma vez por mês. O story é 40 por dia. O stories parece que é mais visto, né? Feed. Eles não têm tempo de ver. Porque feed é chato, tem que ficar descendo e abrindo foto. Então ele só abre o story, vai pulando de story em story, story. Ele vê ali os 30, 40 pessoas que ele segue, viu 500 stories, ele já viu o que a internet está dizendo naquele dia. Ele vai dormir, acabou. Acabou, é verdade. Você falou e fez uma leitura muito interessante mesmo, como que é a linguagem dessa galera e a leitura deles. A linguagem que eles estão falando e que eles estão vendo, consumindo e ouvindo. Mael, eu posso estar viajando na maionese. Ou eu sou muito doido, ou eu estou muito certo. Mas presta atenção no que eu vou falar, cara. Se eu pudesse deixar isso escrito. Mas vai ficar registrado. Um vídeo na internet hoje tem mais poder que um documento escrito. Daqui a 10 anos, daqui a 10, 15 anos, nós não teremos cultos do jeito que temos hoje. Vai ter uma mudança na liturgia. Sabe por quê, Ismael? Ninguém vai aguentar ficar mais de meia hora envolvido com nada. Nós teremos resumos de culto. Sabe culto no lar que a gente faz enxuto? Sabe aquele culto de festa que a gente faz rapidinho para depois festejar? Todos os cultos serão. Canta uma música, emenda em outra, pede a oferta e já vai passando um vídeo e papapá, e 5 minutos de reflexão, solta mais um vídeo, solta um áudio, uma música, já vai para a porta, já despede, tchau e benção, e joga o conteúdo todo na internet, discipulado, escola bíblica, seminário, vai ser tudo na internet. A gente vai ficar na frente da câmera a semana inteira, vai aparecer diante do público uma vez por semana, escreve o que eu estou te dizendo. Ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, uma vez, meia hora, 40 minutos, culto dinâmico, resumão da semana, entra lá e a igreja de fato vai viver virtualmente. O culto presencial vai ser para poucas pessoas, com pouco tempo de duração e a gente vai ter a área de atuação, a gente vai continuar ganhando, batizando, discipulando, tendo comunhão, tudo que Jesus mandou, mas vai ser numa outra dinâmica, um outro formato, de um outro jeito. Tem certeza, pode escrever. Não duvido não, até porque o que você está falando tem tanto fundamento, tanto que já existem alguns pastores aí da mídia que são pastores sem igreja, sem CNPJ, a instituição, não é isso? Despejotização é o nome do movimento. Isso aí. Aí tem um grupo... A sua filha mais nova tem 11, né? Oi? A sua filha mais nova tem 11 anos? Seu filho mais novo tem 11? Isso. Então já não serve. Mas se você pegar uma criança, faz o teste. Pega uma criança de até 8 anos de idade. 6, vamos colocar 6, que o teste é na mosca. Pega qualquer criança. Eu já fiz com todas as crianças da igreja. É a mesma coisa. Bota no seu colo e bota um vídeo no YouTube, no seu celular, e segura na sua mão na frente dessa criança.
Ela vai levar o dedinho e vai pular o vídeo, vai ver 3 cenas, 10 segundos. Aí ela pula para o meio do vídeo, vê mais 2, 3 cenas, pula para o final do vídeo, vê mais 10 segundos e clica no próximo vídeo. Caramba! Essa molecada da idade mídia, que nasceu de 2010, de 2015 para cá, sobretudo, eles não vão ver conteúdos na íntegra, eles vão ver resumos das coisas. Caramba, tem todo sentido isso, cara. Vê um segundinho do meio, um segundinho do final, próximo vídeo. PPP, papapá, papapá, próximo vídeo. Eu já tentei, olha, o nosso culto infantil é todo colorido, músicas alegres, com chroma key, com imagem, com tudo top, com letrinha, com bibibi, com bababá, tudo top. Eu já tentei assistir com os molequinhos idade mídia aqui da igreja. Já tentei com de 2 anos, com de 3 anos, com de 4 anos. Nenhum assistiu o culto inteiro, Ismael. O culto infantil, sabe quantos minutos tem o culto infantil nosso? No máximo 15 minutos. E a produção leva horas para fazer e o menino vai lá dar 3 cliques e acabou. Vem a vinheta, eles empolgam. Meu Deus, é um Deus grandão. Aí entra a tia. Olá, crianças, tudo bem? Nananã. Aí começa a primeira música. Antes de chegar no refrão da primeira música, ele já clica lá no meio para passar. Porque aí ele fica assim, cadê a historinha? Cadê a historinha? Cadê a historinha? Aí você bota na história. Ele vê 10 segundos e fala assim, Baby Shark, Baby Shark. É nesse nível mesmo, cara. Cara, que loucura. E não vamos parar de atualizar, cara. Não tem como parar. Não tem como parar de não consumir esse tipo de coisa. A tendência... Eu vou te dar uma dica, cara. Você tem que fazer um curso disso, cara. Sabe qual é a característica que vai marcar os pastores do futuro? Poder de síntese. Também acho. Também acho. É verdade. E é o que eu tenho feito. Você viu que eu abri um canal meu. O canal da igreja tá bombado, bombando. A gente já tem 200 e tantos dólares para receber de propaganda, cara. Que legal. Chegando em 300 mil, cara. Caraca. E, Manu, ó, glória a Deus, parabéns, porque eu sei que eu tô lutando aqui para chegar a 1000, meu irmão, que suador. Eu tô com esperança porque eu tenho fé em Jesus. Faz tempo, caramba. Olha só. Na pandemia, como eu sou hiperativo e eu queria continuar produzindo conteúdo, eu abri o meu canal, porque hackearam o meu e-mail, bababá, falei, já que é para fazer logo tudo. Você tem visto os meus vídeos de reflexão? Sim, rápido. É no gabinete, 5 minutos no máximo. 5 minutos no máximo. Você tem que pegar uma mensagem, comprimir nas 10 melhores frases que você puder falar. Introduz, apresenta, conclui, aplica e tchau. Se precisar de 5 minutos, ninguém vai assistir, Ismael. É verdade, é verdade. Tem todo sentido. A leitura que você está fazendo é... Eu estou fazendo o canal para ganhar views, para aparecer. Claro. Esse meu canal de treinamento. Eu vou passar 5 anos treinando. O meu objetivo é pregar uma mensagem de 1 hora em 1 minuto. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser relevante no futuro. Que legal, cara. A síntese realmente vai ser o diferencial. É o diferencial mesmo. Caramba, cara, que interessante isso. Que interessante fazer essa leitura e aplicar isso. Não há dúvida mesmo de fazer isso. Os assuntos específicos de formação, então assim, aulas de teologia, aulas de Bíblia, para o público específico, pode ter uma duração maior. Mas, no geral, tem que bater na cabeça do prego. Não vai comunicar quem quiser falar muito. Com certeza. Só vai falar muito ensinando, entendeu? Sim. Então, assim, o cara fala, pô, eu quero aprender o livro do Êxodo. Aí ele vai entrar na internet e vai digitar lá, livro do Êxodo. Os 5 primeiros vídeos que vier mais relevantes, ele vai assistir e estudou. Aí, se esses vídeos mais relevantes tiver 1 hora, 1h30, ele vai assistir, porque ele se propôs a aprender. Mas o cara que está zapeando e parou para assistir alguma coisa, ele não passa de 1, 2 minutos. Não passa. Não passa mesmo, não. Porque o conteúdo é muito grande, cara, muito vasto. E tem que ter essa leitura e essa execução. Não há dúvida disso, não.
É isso aí, meu Caramba, amigo. mano. Vamos. Cara, aqui, deixa eu só ajustar aqui. Você tem que pensar em fazer um material desse, cara. Vai ser muito relevante. Tenho certeza que vai ser, primeiro, diferente e vai ser fundamental para muita gente, cara, que às vezes tá travado, né? Querido, muito obrigado, tá? Valeu, Muito amigão. obrigado. Deus te abençoe. Foi muito bom conversar com você. Todo meu, prazerzão, Manu. Fica na paz, Deus abençoe a todos. Obrigado a todo mundo aí. Tamo junto. O Instagram vai cortar 5 segundos. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito.